Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bioquímica da célula. Vem comigo. Bom, pessoal, a gente sabe que a matéria ela é formada pelos átomos, não é isso? E a gente tem diferentes elementos químicos aí, né, constituídos por esses átomos. E nos seres vivos, os principais elementos químicos que nós temos são o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio, tá? Então, eles são encontrados em maior proporção aí na matéria dos seres vivos. Mas outros elementos também estão presentes e são importantes, só que se encontram em menor quantidade, como aí o sódio, o potássio, o cálcio, o fósforo e o enxofre, tá? Pessoal, a gente sabe que a união de diferentes átomos, a união de diferentes elementos químicos vai formar aí os compostos, né, as substâncias. E aí o corpo dos seres vivos, né, vai ter esses elementos químicos aí na forma de substâncias, né? Então eles vão estar unidos aí formando algumas substâncias. Aí a gente tem principalmente a água, tá, pessoal? Então, a água, ela constitui a maior parte do corpo dos seres vivos, né, de cerca de 75 a 85% do nosso corpo aí é de água. E depois disso a gente tem aí as substâncias aí como proteínas, lipídios, glicídios, os ácidos nucleicos e os sais minerais, tá? E ainda outras substâncias com menor quantidade. Bom, então, se a gente for retirar a água, né, que compõe a maior parte do nosso corpo, a gente vai ter principalmente aí as proteínas, né, constituindo o nosso corpo. Além delas, em seguida, a gente tem aí os lipídios, tá? E aí, em menor proporção, ali muito próxima, os carboidratos, também chamados de glicídios, os ácidos nucleicos, os sais minerais e outras substâncias aí em menor quantidade, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai falar aí nessas aulas sobre todas essas substâncias, a importância, a função delas dentro do corpo de todos os seres vivos. Tranquilo? Bom, a gente sabe que de forma geral essas substâncias elas vão desempenhar, né, diferentes funções e elas garantem aí o funcionamento metabólico dos seres vivos. Então é muito importante todas elas aí no corpo dos seres vivos, ok? Bom, então para começar a gente vai falar aí da água, que é uma substância inorgânica, né? Então a água ela é a substância mais abundante no corpo dos seres vivos e ela se caracteriza por ser constituída aí a sua molécula por um oxigênio e dois hidrogênios, tá? Essa conformação da molécula da água, né, em 104 graus, 104,5 graus, favorece uma estrutura chamada de molécula polar. Por quê, professor? Porque ela vai ter aí a formação de dois polos. Um polo de carga negativa, aqui representada por essa região em vermelho, aqui do oxigênio, e um polo positivo, tá? Caracterizado aqui pela região do hidrogênio em branco. Ok? Então, por ter dois polos, um polo positivo e um polo negativo, a molécula da água ela é chamada de polar, tá certo? E devido a essa característica da água, pessoal, ela apresenta grande capacidade de interagir entre si, como a gente está vendo aqui nessa segunda imagem, tá? A gente está vendo diferentes moléculas de água ligadas entre si, e ela também vai conseguir interagir com outras substâncias que também são polares, tá certo? Ou seja, que também vão apresentar aí esses polos. A gente sabe, né, que os opostos se atraem, então sempre o polo positivo vai atrair o polo negativo, tá certo? Bom, essas ligações, pessoal, entre moléculas diferentes, moléculas polares diferentes, ocorrem através de ligações de hidrogênio, também chamadas de pontes de hidrogênio, tá? São ligações bem simples e que favorecem aí a ligação entre essas moléculas. Bom, de acordo com a capacidade de interação da água com outras substâncias, as substâncias elas são classificadas em dois grupos, tá? Hidrofílicas, que são aquelas que têm afinidade com a água, tá? São aquelas que são polares e por isso conseguem se dissolver na água, ok? Conseguem se misturar com a água. E tem aí as hidrofóbicas, ou seja, aquelas que têm fobia, que têm medo da água, que não conseguem, então, aí se dissolver na água, não conseguem, né, ligar suas moléculas às moléculas de água.
já que essas aí, essas hidrofóbicas, não vão apresentar os polos, ok? Bom, a água, ela vai apresentar diferentes funções, né, no corpo dos seres vivos, né? Como a gente já viu aí, ela é a maior, faz parte da maior parte do corpo dos seres vivos. E aí, entre as funções que a água vai desempenhar, temos o transporte de substâncias no corpo, tá? Algumas substâncias, elas só conseguem se movimentar através de líquido, né, de soluções aquosas, então a água aí é extremamente importante nesse sentido, principalmente por conta aqui dessa característica da água, né, que atua como um solvente, né, então a água, ela consegue aí dissolver substâncias, ok? Bom, ela também participa de algumas reações químicas, tá? Então a água pode participar em reações, por exemplo, de hidrólise, que é de quebra, então a água vai ser utilizada para ajudar a quebrar algumas outras substâncias, algumas moléculas, ok? E até às vezes a água ela é obtida após algumas reações. A água também, pessoal, ela é importante na regulação de temperatura. Como vocês sabem, né, quando a gente está com febre, ou seja, quando o corpo está quente, a gente começa a transpirar. E essa transpiração ocorre justamente como forma de tentar diminuir a temperatura do corpo, né, de tentar esfriar a pele, já que a água ela perde temperatura muito rápido, muito fácil, ok? Então, com o solvente, né, só para tentar explicar um pouco melhor para vocês essa questão de como ela funciona como solvente, aqui eu trouxe essa imagem, né? Então, a água que está nesse pote, né, nesse becker, ela é o solvente. E o produto que se coloca dentro da água é chamado de soluto. Mas esse soluto é uma substância que consegue ser dissolvida na água, ok? Então, solvente é a substância que dissolve, certo? E o soluto é a substância que será dissolvida. Então, por exemplo, se eu estiver colocando aqui o sal, colocando sal ou açúcar dentro dessa água, a gente pode dizer que a água é o solvente e o açúcar e o sal é o soluto, porque eles serão dissolvidos na água, certo? É como quando a gente está fazendo aí um soro caseiro. Então, no final, o soro caseiro, né, a mistura desse soluto com esse solvente, a gente tem aí uma solução, tá certo? Então, devido a essa capacidade da água de dissolver muitas substâncias, ela atua aí como um solvente, é inclusive chamada de solvente universal. Beleza, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os sais minerais, tá? Que também são substâncias inorgânicas como a água. Os sais minerais, pessoal, eles são encontrados principalmente na forma de íons, certo? E eles são extremamente essenciais para o metabolismo e são também reguladores de atividades celulares. No nosso corpo vão ocorrer algumas reações químicas, tá? Algumas atividades químicas. E essas atividades, a maior parte delas, elas são mediadas, elas são reguladas através dos íons, tá? Então, a gente vai ter diferentes íons aí, sais minerais, que eu vou trazer 5 daqui a pouco, né? Então, zinco, cálcio, cloro, ok? Ferro, iodo, entre outros, que são extremamente importantes aí em algumas situações aí do corpo dos seres vivos, tá bom? Bom, esses sais minerais, pelos animais, eles são obtidos através da alimentação, tá certo? Então, através de cereais, de carnes, peixes, certo? De frutos, enfim. Então, são obtidos aí principalmente através da alimentação. E já as plantas, pessoal, elas também precisam dos sais minerais, tá? A deficiência de sais minerais também vão causar alguns problemas nas plantas. Então, as plantas obtêm os sais minerais através das suas raízes, certo? As raízes absorvem os sais minerais do solo, ok? Do substrato em que a planta se encontra. A gente sabe que a planta, ela produz o próprio alimento, né, os carboidratos, e os sais minerais, então, ela absorve através das suas raízes do solo, ok? Então, a gente, inclusive, se alimentando das plantas, a gente também está ingerindo aí sais minerais. Bom, entre os sais minerais, eu trouxe 5 aí, bem importantes para a gente. Aí eu trago a função e quais alimentos que eles são encontrados aí, principalmente, tá certo? Então, o primeiro deles que eu trouxe foi o cálcio. O cálcio, ele é importante, ele participa de diversas funções celulares, tá?
aí na regulação dessas atividades, e ele faz parte da constituição dos nossos ossos, né, dos nossos dentes, e também participa dos processos aí de coagulação sanguínea e contração muscular. Para que a gente realize esse movimento aqui, pessoal, de contrair o músculo, ocorre uma certa reação química aí, tá? E para que ocorra essa contração, essa reação química, o cálcio aí participa desse movimento, ok? A coagulação sanguínea por exemplo, quando a gente recebe um corte, né? Ali naquele corte, o sangue ele começa a ficar endurecido, né? Ele começa a formar coágulos. Isso é o processo de coagulação. Ok? Então, o cálcio é muito importante também nesse processo. E ele é encontrado aí, todo mundo sabe, principalmente no leite, e claro, nos seus derivados, ok? E também ele é encontrado em vegetais de folhas verdes escuras, certo? O fósforo é um outro sal mineral muito importante e ele faz parte aí das moléculas dos ácidos nucleicos que nós falaremos em aulas futuras e também é importante na composição de outros compostos da célula. O fósforo ele é encontrado também no leite e seus derivados, também em cereais e legumes, bem como carnes, aves e peixes. Aqui eu trago para vocês o potássio, tá? O potássio, ele está envolvido na transmissão dos impulsos nervosos, tá? Ou seja, é importante lá no nosso sistema nervoso, muito importante. Ele também é importante na regulação da pressão sanguínea, bem como na contração muscular e no equilíbrio hídrico do corpo. Ou seja, ele ajuda aí no equilíbrio da quantidade de água que a gente tem no corpo. Ou seja, ele ajuda a manter a quantidade necessária de água no nosso corpo, tá? Então, o potássio ele é encontrado em verduras e frutas, bem como carnes e leite. O sódio, pessoal, ele é muito parecido com o potássio em termos de funções, tá? Está envolvido também na transmissão dos impulsos nervosos, bem como no equilíbrio hídrico, tá? Ele é encontrado principalmente aí no sal de cozinha na forma de cloreto de sódio. Mas nos alimentos, de forma geral, principalmente os alimentos industrializados, a gente vai ter sódio, tá? Porque o sódio ele é muito utilizado também na conserva dos alimentos. Então, de forma geral, tudo que é alimento que a gente ingere de forma industrializada vai ter sódio. Tranquilo? E o ferro, ele também é importante, é um componente da hemoglobina, tá? É uma proteína que transporta aí o gás oxigênio, presente lá nos glóbulos vermelhos do sangue, ok? E o ferro, acho que todo mundo sabe, ele é principalmente encontrado aí em carnes, o fígado é super rico em ferro, e nas leguminosas, né? Todo mundo fala, menino, tu tem que comer feijão porque é rico em ferro, né? Então, feijão aí, os legumes de forma geral vão ter bastante ferro, certo? E também os vegetais de folhas verdes escuras. Tranquilo, né, gente? Sais minerais. Bom, aí eu trago para vocês agora um grupo de substâncias orgânicas, tá? A partir de agora a gente vai falar das substâncias orgânicas. E o que são substâncias orgânicas, professor? São aquelas que apresentam na sua fórmula estrutural, na sua estrutura química, principalmente aí carbono e hidrogênio, tá certo? Então, substâncias orgânicas são aquelas que têm carbono e hidrogênio na sua constituição. O primeiro grupo de substâncias orgânicas que eu trago para vocês são os carboidratos, também conhecidos como hidratos de carbono, como açúcares, como massas, ok? E aí esses carboidratos, eles são compostos, claro, por carbono e hidrogênio e também oxigênio, ok? E eles são extremamente importantes porque eles são a maior fonte de energia dos seres vivos. Isso mesmo, né? Eu estou falando aqui com vocês e eu estou gastando energia, né? Até quando a gente dorme, a gente gasta energia, tá? Gasta um pouco menos, mas a gente gasta. Então, a energia que a gente utiliza para falar, para caminhar, para correr, para fazer qualquer movimento, é obtida através aí dos carboidratos, ok? E também os carboidratos, eles vão fazer parte aí da estrutura de alguns seres vivos. Então, apresentam aí estrutura, função estrutural, melhor dizendo. E onde são encontrados, professor, esses carboidratos? Eles são encontrados nos cereais, nas frutas, nas verduras, tá? São encontrados aí nas massas, como bolos, pães, macarrão, nos vegetais aí, né, na forma de tubérculos, no mel. Então, esses carboidratos são encontrados aí na grande maioria dos alimentos.
Bom, os carboidratos, pessoal, de acordo com a sua estrutura química, de acordo com o tamanho da molécula, eles são classificados em três grupos. O primeiro grupo que a gente tem são o grupo dos monossacarídeos. Mono quer dizer um, tá? Então, eles vão ter aí uma estrutura mais simples. Os monossacarídeos, na verdade, são os carboidratos mais simples e que vão apresentar normalmente de 3 a 7 carbonos. Se vocês observarem aqui, nós temos 5 exemplos de monossacarídeos, tá? A glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose. Esses três primeiros aqui, se vocês observarem, eles são formados por 6 carbonos. Eles vão ter 6 carbonos na sua estrutura química, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por apresentarem 6 carbonos, esses monossacarídeos, eles são chamados de hexoses, tá? Hex, a gente quer ser hexacampeão, né? Ganhar pela sexta vez a Copa do Mundo. Então, hex vem de 6. Então, hexoses são monossacarídeos de 6 carbonos. Aqui a gente tem monossacarídeos de 5 carbonos, ou seja, são chamados de pentoses. Tranquilo? Bom, pessoal, a glicose, ele é o carboidrato monossacarídeo mais simples, tá? E é o principal utilizado pela célula na utilização de proteínas. Desculpa, gente, na utilização de energia, tá certo? Bom, essa glicose, ela é obtida aí principalmente nos cereais, nas frutas, tá? Nas massas, enfim, ela é bastante encontrada aí na maioria dos alimentos que tem carboidratos. Já a frutose, ela é encontrada principalmente aí nas frutas, certo? Frutose principalmente encontrada aí nas frutas. A galactose, ela é encontrada aí no leite, derivados do leite. E a ribose e desoxirribose são 2 açúcares encontrados aí nos nossos ácidos nucleicos, que vocês vão entender, vão conhecê-los mais à frente. Tranquilo, gente? Vamos nessa, então. Os disacarídeos, di quer dizer 2, né? Então, os disacarídeos são os carboidratos formados pela união de 2 monossacarídeos, tá? Principalmente aqueles que a gente viu anteriormente. Então, quando a gente tem aí a união de 2 glicoses, nós vamos ter um disacarídeo aí chamado de maltose. A maltose, todo mundo aí já ouviu falar, né? Cerveja puro malte, duplo malte. Então, a maltose, pessoal, ela é encontrada lá na cevada, que é utilizada para a produção de cervejas, tá certo? Então, maltose encontrada lá na cevada. A sacarose, ela é um disacarídeo já aí formado pela união de uma glicose e uma frutose, tá? 2 monossacarídeos. Então, essa sacarose, gente, ela é obtida principalmente a partir da cana-de-açúcar e a gente tem ela em casa na forma de açúcar de cozinha. Tranquilo? Bom, por último aqui, né, como representante dos disacarídeos, eu trouxe a lactose, que é formada pela união de uma glicose com uma galactose, né, 2 monossacarídeos aí. A lactose ela é encontrada aí no leite. Fechado? Bom, tranquilo, né, gente? É importante dizer para vocês que esses monossacarídeos, eles são ligados através de ligações glicosídicas, tá? Então, vai ocorrer uma ligação aqui entre os dois, entre as duas moléculas aí, né, entre os 2 monossacarídeos, e essa ligação é do tipo glicosídica, tá? Nessa reação, quando ocorre a ligação das 2 moléculas, ocorre, inclusive, a liberação de uma molécula de água. Fechado? Vamos lá. Bom, por último, eu trouxe os polissacarídeos, pessoal. Poli quer dizer muitos. Então, significa dizer que os polissacarídeos são os carboidratos formados pela união de muitos monossacarídeos, tá? Devido ao tamanho dessas moléculas, né, por serem muito grandes, né, terem aí, sei lá, 100 monossacarídeos, cento e poucos, então, vários monossacarídeos juntos, elas são chamadas também de polímeros, tá? Então, polímeros são cadeias longas, ou seja, substâncias formadas por várias outras substâncias menores, que são chamadas aí de monômeros. Então, no caso, os polissacarídeos são polímeros formados por monossacarídeos. Fechado? Bom, pessoal, os principais representantes aí dos polissacarídeos
nós temos aí a celulose e a quitina, tá? Celulose e quitina, pessoal, são encontrados na estrutura aí de vegetais e até de animais, tá? A celulose é encontrada principalmente aí no caso dos vegetais, né, nas plantas, na célula vegetal, e a quitina é encontrada aí no exoesqueleto de insetos, por exemplo, é encontrada na célula de fungos, enfim. Então, celulose e quitina aí são carboidratos estruturais, tá certo? E por último, eu trouxe aqui o glicogênio e o amido, que são polissacarídeos que se encontram na forma de reserva na célula, ok? Então, o glicogênio aí é a forma de reserva dos animais e o amido é a forma de reserva dos vegetais. Então, quando uma planta, ela produz, né, muito carboidrato, né, muita glicose, e ela não utiliza essa glicose, ela vai armazenar. E ela armazena de que forma? Na forma de amido, tá? Então, a gente encontra esse amido aí principalmente nos tubérculos das plantas. Já os animais, né, conforme a gente vai ingerindo aí os alimentos, os vegetais, as frutas, as massas, né, se a gente não utiliza toda a glicose contida ali, todos os monossacarídeos contidos ali, então a gente começa a armazenar. Então a gente armazena na forma de quê? De glicogênio, tá certo? Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma molécula do glicogênio, tá? Isso daqui é uma molécula compactada, tá, gente? Então ela é bem maior do que isso, tá? Esse colchete justamente representa aqui a compactação dessa molécula. Fechado? Então, meus queridos, hoje a gente fala um pouquinho sobre água, sais minerais e carboidratos. Nas próximas aulas a gente fala sobre as outras moléculas, tá? Então, por hoje é só. Respondam lá as atividades no Google Sala de Aula. Forte abraço do professor Lucas.